Olá, hoje o assunto do momento Baby Be Free é APLV. Imagino que você já tenha ouvido falar. É alergia à proteína do leite de vaca. É a alergia mais comum durante a infância, principalmente no primeiro ano de vida. As fraldas da Baby Be Free são livres de APLV. E para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui comigo hoje está a pediatra, a Camila Biasi Salles, e também a Vitória Zardo, que é a Vitória mãe do Dom, que tem APLV. E ela veio compartilhar sobre os desafios de quem convive com essa alergia e a diferença que as fraldas da Baby Be Free fizeram e fazem na vida da família. Então eu vou começar perguntando para a doutora Camila, quais são os primeiros sinais? Como a gente pode identificar que o bebê tem essa alergia à proteína ao leite de vaca? Boa tarde a todos. Então, a alergia à proteína do leite de vaca, ela pode aparecer já nos primeiros dias de vida. Os sinais iniciais normalmente são assadura, muita cólica, aquele bebê que chora o dia inteiro, manhã, tarde e noite, fora do padrão, vômitos e distensão abdominal. São os sinais mais comuns: distensão abdominal, cólica, vômito e assadura. A Vitória comentou um pouquinho comigo, né, a gente conversando, fazendo o primeiro contato, né, quando a gente conheceu a história dela. Ela comentou que os sintomas no Dom foram diferentes, foram atípicos. Queria que você comentasse um pouquinho, ou foi assim na sua casa, Vitória? Comenta pra gente, né, conta pra gente um pouquinho como é que foi a descoberta da APLV e com que idade que o Dom tinha? Boa tarde a todos, né? Com o Dom, ele tinha, até estava comentando antes com a doutora Camila, que com 3 dias de vida, o Dom começou a chorar muito. Bem pequenininho. E então, todo mundo falava, né? Eu, mãe de primeira viagem, então o que a gente escutava das pessoas era normal, todas as crianças choram. Só que realmente o choro dele era um choro de desespero. Então ele mamava e chorava. Chorava muito, ele se arqueava pra trás, dava chute. Era desesperador, assim, pra quem é pai e mãe de primeira viagem, assim, era uma sensação muito horrível. E aí, então, ele começou a sentir muita dor, começou a recusar o peito. E ele começou a ter muita marquinha no rosto, assim, tipo, como se fosse mesmo o típico de uma alergia, assim, o corpo todo dele ficou cheio de bolinha vermelha. Manchinhas. E no rosto ele começou a ter tipo como se fosse espinha, que muita gente falava que era a famosa brotueja, né? Mas que na verdade o dele tinha pus, assim, então tipo eram espinhas mesmo, marcas na pele com pus. Nossa. E aí a gente ficou até os 12 dias de vida dele tentando, né, tenta tratar cólica, tenta isso, tenta aquilo. E então, a gente até, como ele começou a recusar o peito, a gente fez inúmeras coisas, porque como ele nasceu com a linguinha grudada, né, aí foi feita a frenectomia, a gente fez fisioterapia, a gente fez consultoria da amamentação, fizemos todos os tipos de coisa, até que então a pediatra do Dom, ela falou, olha, eu acredito que deva ser a PLV, então vamos fazer o teste, né. E aí foi quando eu tirei um dia o meu peito, ele mamava no peito, ele parou de mamar no peito e eu dei um dia a fórmula pra ele pra fazer o teste. E eu brinco que foi como tirar a dor dele com a mão. Porque aquele dia, depois de 12 dias de vida, ele não chorou. Então, pra nós, assim, foi uma coisa rara, né? Nossa, meu filho não chora. E aí a gente começou todo o processo com alergista, né? Então, foi um processo bem difícil pra gente, porque, então, depois da PLV, de ter alergia à proteína do leite de vaca, o Dom também teve alergia à proteína do ovo, então foi todo um processo bem difícil pra gente, principalmente pais de primeira viagem. Eu sempre falo que eu já tinha ouvido falar da PLV, mas você não vê tanto, né, as pessoas falando sobre os sintomas, você não vê uma mãe relatando como que é uma criança com a PLV. Então, os primeiros 3 meses, eu falo que praticamente eu vivi trancada dentro de casa, porque então a gente começou a descobrir que o Dom, ele era muito sensível. Então, se alguém comia, encostava num queijo e encostava nele, ele já ficava, tinha reação. Então a gente ficou praticamente 3 meses trancados em casa, sem sair, porque eu tinha muito medo. Quando ele tava bem, eu pensava, não, agora ele tá bem, eu não posso que ninguém encoste nele, eu não posso fazer nada. Então foi muito difícil pra gente, né? E fora, com certeza, as assaduras, que eu acho que é uma das principais dificuldades que a gente tem, né? Então a gente tentou de tudo. E aí até que a gente conheceu a Baby Bee, e eu falo assim que
cada mínimo detalhe na vida de um pai e de uma mãe APLV, quando muda pequenos detalhes, muda a vida do pai e da mãe. Quando a gente começou a usar Baby B, que o Dom parou de ficar com assadura, que a gente começou a ver uma pele melhor, aquilo, os nossos olhos brilhavam, porque era uma alegria pra gente, tipo, saber que ele não tava mais sentindo dor, que ele não tava mais ficando assado, que a gente podia confiar naquilo, sabe? Não, eu posso colocar essa fralda porque com certeza vai dar certo. Então, foi um processo difícil, mas hoje, até tava comentando com a doutora Camila que ele tá melhor. Que bom. Mas é um processo difícil até descobrir, né, os primeiros sintomas. Não, e você comentou desde a questão da amamentação, né? E aí, doutora, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Qual que é a saída, o que fazer, né? Nesses casos, assim, pra mãe que amamenta no peito, você parou no teu caso ou você teve que adequar toda, né, uma rotina bem restrita ali de alimentação pra você conseguir dar o peito? Como faz nesse momento? Então, quando eu fui na alergista, né, ela me orientou. Então, tirar tudo, que era ler todos os rótulos. Nossa, e aí? Ter extremamente cuidado, e eu fiz isso. Então, a gente deu fórmula por 3 dias pro Dom, e eu me cuidei durante 3 dias. E aí, a gente voltou ele pro peito, mas o Dom não quis voltar pro peito. A gente fez mais de 10 sessões com uma consultora de amamentação, e ele simplesmente não quis. Então, eu fiquei durante 1 mês extraindo leite, o meu leite, né, e dando pra ele. E, obviamente, aos poucos, o meu leite, ele vai diminuindo, né? Claro. E isso também, eu acho que é um outro ponto, né? Porque a mãe, quando ela vai amamentar, eu falo que, pra mim, a maior dificuldade pra mim foi a questão da amamentação, porque eu não tive dificuldade. Eu nunca senti dor pra amamentar. O Dom pegou de primeira, ele tinha uma pega certinha, eu tinha muita produção de leite. Então, pra mim, a minha maior tristeza era ter que tirar leite e jogar fora. Sim, tava tudo certo, teoricamente, mas, né, então, não podia. assim, tipo, foi muito difícil pra mim. E até que um dia, eu lembro que quando eu fui num consultório e a alergista, ela falou assim, Vitória, você tem que entender que nesse momento, a principal é o Dom se alimentar e não você amamentar. E aquilo mudou pra mim, sabe? Porque eu me sentia culpada. Eu pensava, nossa, eu tenho tanto leite e a culpa é minha por não conseguir amamentar. E na verdade, não, eu fiz o que estava ao meu alcance. Então, o Dom toma fórmula, né? Desde os mais ou menos 1 mês que ele tinha. E hoje eu sou uma pessoa feliz por saber que no mercado a gente tem fórmulas disponíveis pra uma criança que tem APLV. Com certeza, né? É que você falou da culpa, é que nasce uma mãe, nasce uma culpa. É isso, então, assim, a gente se culpa o tempo todo por tudo. Então, assim, acho que isso é natural, né, doutora? A doutora já deve conviver com muitas culpas, assim, né, no consultório. Porque assim, a gente se culpa muito e na verdade é isso, é saber que ele tá bem, tá tudo certo. Você fez o que tava ao seu alcance, né? Que legal. E que bom que as fraldas da Baby Be Free fizeram a diferença e fazem a diferença. Chegaram pra aliviar ainda mais esse processo dolorido, como você disse. Imagina a dor que ele não sentia, né? Esse choro, esse sofrimento, claro, e a família toda acaba sofrendo junto, com certeza, né? Pra gente alimentar um bebê com APLV, se a mãe seguir a amamentação, que é sempre a primeira opção, né? O leite materno é a gotinha de ouro, sempre vai ser a nossa primeira escolha. Aí essa mãe precisa fazer uma dieta livre de traço de proteína do leite. Então tem que cortar leite, queijo, iogurte, manteiga, pão de queijo. Parece que todos os doces do mundo são feitos com leite condensado ou creme de leite. Então, é uma dieta que é bem difícil, assim. Eu sempre digo que pro almoço e o jantar é fácil. Você come arroz, feijão, carne. Mas, assim, lanche é muito difícil porque tem que cortar pão, tem que cortar queijo, creme de leite. Então, é uma dieta que é bem difícil pra mãe fazer, assim. E a mãe, pra seguir amamentando, tem que fazer essa dieta. Se comer um pãozinho de queijo, a criança vai chorar o dia inteiro. Então, realmente não vale a pena o pão de queijo nesses casos, né? É uma dieta difícil, fica restrita de sair de casa, de comer em restaurante, porque às vezes pode ter contaminação, né? Se eu mexi no risoto que tinha manteiga com essa colher, e eu mexi no outro que era só de tomate, contaminou e o bebê vai ter sintoma. Então, as mães ficam bem restritas a comer fora de casa, é uma dieta que é bem restrita e vale sempre lembrar que não é a lactose, é a proteína do leite, então não adianta usar leite sem lactose, não adianta usar creme de leite sem lactose, tem que cortar tudo com e sem lactose, porque o problema é a proteína e não a lactose. A gente tem algumas alternativas, né? A gente pode fazer bolo com leite de coco, a gente pode tomar leite de soja ou leite de amêndoas, mas é toda uma adaptação da família e é sempre muito interessante que o pai entre na dieta junto, né? Pra mãe não abrir a geladeira e ver o iogurte caindo na tentação. Mas é uma dieta bem restrita mesmo e é difícil de fazer.
E quando a mãe não consegue mais amamentar, por vários motivos, né, como o seu, existem as fórmulas que são hidrolisadas, né? Então, algumas são hidrolisados proteicos, então elas vêm com a proteína já quebrada. E nos casos das crianças que têm a alergia à proteína do leite IgE mediada, que é que faz lesão de pele, que é mais grave, como a do Dom, a gente usa o aminoácido puro. Então, hoje em dia, graças a Deus, realmente existem opções E produtos, né? Além do leite, produtos, porque realmente se a fralda não existisse aí, no teu caso, como você falou, né? As lesões da pele, então isso tem que ter toda uma rotina, não só da alimentação, mas também de produtos, né? E não existe medicamento para os recém-nascidos. São esses cuidados mesmo que é preciso ter, doutora. Isso, cuidados de higiene. Não existe remédio para PLV, não existe tratamento. Cuidado na dieta, na alimentação, não expor a criança a nenhum pinguinho de proteína do leite. E os cuidados com a higiene do bumbum são muito importantes porque eles fazem assaduras muito feias. E aí, toda vez que você vai trocar a fralda, a criança chora. Então, usar uma fralda de qualidade com certeza faz toda a diferença. E tem níveis, por exemplo, assim, você comentou como era com o Dom, né? Assim, a pele ficava bastante lesionada. Tem níveis, existem níveis. O meu filho tem a PLV, mas não é tão forte assim, né? No caso do beijo ali, como você falou, alguém que comia alguma coisa que tinha proteína do leite, desse um beijo, ficava ali, né? Aquela lesão também. Tem essa diferença, doutora? Não é que tem níveis. A gente tem a não IgE mediada, que é aquela que dá só sintoma gástrico, que a criança tem diarreia, tem mais vômito e muita cólica. E a gente tem a IgE mediada, que é aquela alergia mais grave, que a criança faz lesão de pele. Então, fica com aquela pele mais áspera, seca, faz as bolinhas. Como se fosse uma reação alérgica mesmo, sabe? E quanto mais exposição, mais grave é a reação, sem dúvida. E isso, no caso do Dom, você falou, 3 dias de vida. Mas isso pode se desenvolver em algum momento. Durante os 3 meses não tinha nem sinal. Depois disso passou a ter. Ou, sei lá, 2 anos, 1 ano, né? Tô aqui chutando. Isso pode se desenvolver? Pode. Normalmente, assim, 90% dos casos aparecem nos primeiros 3 meses de vida. Normalmente é mais precoce. O Dom foi super precoce, 3 dias de vida. Normalmente é um diagnóstico que vem em torno do 1º, 2º mês. E muito difícil. Depois de 1 ano de vida, não, muito difícil. É uma doença do 1º ano de vida, mas principalmente em bebês nos primeiros 2, 3 meses de vida. O Dom tá com quanto tempo de vida agora? Quantos meses? Segunda-feira ele faz 8 meses. 8 meses. E você falou que ele tá bem melhor hoje. Tem essa doença, essa alergia, ela vai acompanhar ele durante, sei lá, também tem um tempo, assim, durante toda a vida, durante uma boa parte da vida dele, ou tem algum momento, né, em que, na infância, que vai falar, opa, agora ele já pode voltar, ele pode comer, pode consumir produtos que tenham a proteína do leite de vaca? Graças a Deus, a PLV normalmente não é pra sempre. Ai, que bom, ufa. Sim, a gente tem um protocolo, quando a mãe começa a dieta ou a fórmula hidrolisada proteica, em 30 dias a gente costuma fazer um teste de provocação, porque não existe um exame para diagnosticar a PLV, o diagnóstico ele é clínico, a criança tem sintoma, você faz a dieta de exclusão, a criança ficou bem, você precisa fazer um teste de provocação para ver se realmente é isso. Então, depois desses 30 dias, você tenta expor a criança à proteína para ver se os sintomas voltam. E aí, o sintoma voltou, realmente você bate o martelo, é uma PLV. E aí, uma vez diagnosticado, confirmou a PLV, a cada 2 meses, normalmente a gente tenta fazer uma provocação para ver se a criança já se curou. Então, às vezes, em 2 meses, a mãe volta a tomar leite, volta a comer queijo, e fim de papo, e acabou, e a criança tá bem. Certo. Algumas crianças vão até 1 ano, 2, mas a grande maioria fica bem até 1 ano de idade. Ai, que bom. O Dom tá quase lá, né? Eu até estava comentando com a doutora que até os 6 meses pra gente foi bem difícil, assim, a gente até nunca fez essa volta porque a gente nunca conseguiu, então ou ele piorava do refluxo, ou piorava da cólica, ou ficava constipado, alguma coisa, porque ele tinha contato com alguma coisa, então até os 6 meses a gente não conseguiu fazer nada, né, então Sim, ficou restrito. Isso aí, e aí depois dos 6 meses agora a gente começou, né, o processo daí de troca de fórmula, e graças a Deus tem dado tudo certo, a gente começou quando ele fez 6 meses com a introdução alimentar, né? Então a gente foi colocando um pouco mais. Hoje eu vou cozinhar um legume numa panela que eu já cozinhei uma vez leite aqui. Então, tipo, fui colocando alguma coisa e ele não foi mais tendo reação. Então, aos poucos, a gente também tá fazendo esse processo e graças a Deus tá
bem. Aos poucos tá dando certo, que bom, a gente fica bem feliz. E é importante falar também pra família que muitas vezes eu acho que tem esse tipo de comentário. Ah, mas isso, sei lá, é frescura. Porque antigamente a gente não tinha esse tipo de informação. Acho que muitas mães, muitas famílias sofreram com muita coisa, muitas dessas alergias ou intolerâncias que hoje a gente fala muito, mas que na época acho que, né, não existia, entre aspas, doutora. Quem nunca ouviu? Na minha época não tinha isso. Não tinha isso, mas eu dava de tudo. A criança comia com 3 meses, né? Mas na verdade não tinha diagnóstico, né? As mães sofriam, passava com a criança Claro. chorando o dia inteiro, manhã, tarde e noite, bunda assada, vômito, cólica. E aí realmente chega um momento que a criança dessensibiliza e fica bem. Mas se você não faz dieta, você passa sofrendo, né? E você enfrentou algum tipo de situação assim na família ou não, Vitória? Ah, sempre tem aquele comentário, né? De, ai, mas será que tem necessidade? De tudo Será que é isso? isso mesmo? Então, sempre tem. Ah, o que mais a gente ouviu no início é normal, ele tem cólica, todos os bebês têm tem cólica. Era o que cólica. mais a gente ouviu nos Sim. primeiros 10 dias, era isso. Não, dá um remedinho de cólica que já passa, é cólica, é normal, todos têm. Então, as pessoas, elas tentam achar um diagnóstico pra você, né? Querendo E ajudar também, às vezes, exato, né? não é por maldade, Por maldade, né? Mas elas querem tentar facilitar um pouco a sua vida. A sua E aí, vida. até quando a gente recebeu o diagnóstico, né, da PLV, teve muita gente que falou, não, mas provavelmente nem deve ser cólica. Eu até comentava, não, os médicos estão errados, com certeza, né? Eles não devem saber. Então, eu acho que e eu acredito também muito que é falta de informação. Porque, por exemplo, a gente sabe, a gente já ouviu falar sobre isso, Sim. mas tem muita gente que quando eu comentava sobre isso, o dom é a PLV. Mas o que é isso? Nunca ouvi Aham. falar. Então, tem muita gente que nunca ouviu falar, nem sabe o que é, não sabe do que se trata, né? Então, eu acredito que seja isso também, falta de informação, né? Informação. Você comentou, doutora, em relação à diferença entre intolerância à lactose. Explica um pouquinho pra gente também. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Exato. Intolerância à lactose, então, é uma coisa que costuma aparecer mais tardiamente, porque todos os bebezinhos menores de 6 meses, eles se alimentam com leite. Então, a gente não tem intolerância à lactose antes dos 6 meses de vida, né? Porque é o alimento principal do bebê. A gente pode ter alergia à proteína do leite, que aí é diferente. Aí a gente tem que dar para esses bebês leites que tenham uma proteína quebrada, que se chama hidrolisado proteico, ou então uma fórmula que seja só de aminoácido puro. A intolerância à lactose, ela aparece depois em crianças maiores, aquela criança que tolera o leite sem lactose, o creme de leite sem lactose, queijo sem lactose, mas uma coisa é bem distinta da outra. A PLV é uma doença de bebezinho que dá sinais e sintomas muito mais graves, e a intolerância à lactose, ela costuma aparecer em crianças maiores, sintomas que já são muito ruins, mas são mais leves, aquela cólica depois que toma o mamá, distensão abdominal, diarreia depois que vai comer o fundi de queijo, né? Esse tipo de coisa. Mas são coisas bem distintas. E outras doenças que também hoje em dia estão mais presentes, assim, que você possa comentar com a gente, para as mães ficarem atentas, assim, né? Como você falou, o choro excessivo não é normal. Tem cólica? Tem cólica. Todo bebê vai ter um pouco de cólica, mas, né, o que a gente pode identificar ali? Isso não tá certo, eu preciso investigar. A gente sabe que todo bebê pode ter cólica, mas não necessariamente todo bebê tem cólica. Existem os bebês que não têm. Ai, meu Deus. Onde? Onde estão esses Onde bebês? estão? Cadê? Quem são? Do que se alimentam? A gente sabe que é normal até 2 horas de choro, principalmente no final do dia, que é a popular hora da bruxa, né? A hora da bruxa é às 18. A maioria dos bebês chora mais no final do dia. Mas aquele bebê que parece que você deu um veneno, que o leite cai no estômago e começa a se contorcer, chorar, doer, toda a mamada gera dor, gera choro. O bebê chega suado e tanto que chora. O bebê vomita todas as mamadas. O bebê tem muita cólica, o cocô tá ácido, tá assando a bunda, saiu do normal. Então, aquela cólica eventual no fim do dia é normal, mas quando se torna uma coisa muito exagerada, de chorar o dia inteiro, de vir associado com vômito, que vem associado com assadura, sempre tem que ligar o alerta. Sempre tem que ficar atento, então, né? E principalmente nos primeiros dias de vida, isso que me chamou muita atenção, a doutora também comentou, né? Já com 3 dias, né, todo esse sofrimento. E caso você não tivesse ido atrás, não tivesse entrado na onda ali, né? É normal, cólica, imagina o sofrimento ainda maior da família, né? E como é que teria sido a realidade deles, né, doutora? A PLV gera um estresse familiar muito grande, porque, assim, em especial pais de primeira viagem, né? Porque tu tá se adaptando a toda essa vida nova, de não dormir mais bem, de cuidar de um bebê que demanda muito tempo de ti o tempo todo.
E chora, 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 é enlouquecedor, né? Então, gera muito estresse familiar, briga entre os pais, as vós às vezes querem se meter. E isso gera um desgaste, porque escutar um bebê chorando o dia inteiro é muito cansativo. É muito cansativo. E aí, até você fechar o diagnóstico, infelizmente, não é fácil, porque não tem um exame que você vai lá coletar e dizer, é a PLV. Não, você tem que começar a dieta. A gente sabe que até 15 dias de dieta a criança ainda pode ter sintoma. Então, não é comecei a dieta hoje, pronto, se curou. Não. Demora em média 15 dias para dessensibilizar bem o bebê. Então, nos primeiros 15 dias ainda pode ter cólica, ainda pode ter choro. Um sintoma que esqueci de falar, que também é bem comum, é sangue nas fezes. Aquele bebezinho que faz cocô com sangue ou cocô com muco, também é um sintoma comum. Então, até a mãe dessensibilizar da sua dieta e o bebê ficar bem, não é um processo rápido, gera um desgaste emocional para a família sempre muito grande. Né, a mulher aí enfrentando o puerpério, enfrentando... Nossa, não é fácil, né? Porque eu acho que só passando por isso que a gente entende mesmo, assim, ó, o negócio é punk mesmo, né? A rotina, assim, a cabeça da gente vai, sobe e desce, né? É um carrossel de emoções, a gente vive intensamente aquilo, a gente quer ver o nosso bebê bem, com certeza, quer ver ele feliz, saudável, e conviver com isso não é fácil. As fraldas da Baby Be Free entraram mais ou menos em que época na vida do Dom? Logo no início? Você já descobriu? Tinha mais ou menos uns 2 meses e 2 meio, meses. mais ou menos. E é importante ressaltar que não só a fralda, né, mas o próprio lenço umedecido, Todos por os exemplo. produtos. Quando a gente começou a usar lenço umedecido no Dom, a gente tinha muito medo. Eu tinha muito medo, porque você não sabia o que você podia usar. A gente usava muito algodão, né? Então, quando eu comecei a usar o lenço umedecido, eu lembro como se fosse hoje, que eu fui numa farmácia e eu vi um pacote de fralda e tava escrito lá, livre da PLV. Meu Deus. Chamei o meu marido na hora e falei, olha isso aqui. Emoção. Desce o caminhão de fraldas agora. E aí era da Baby Bee, e a gente começou usando pelos lenços umedecidos. A gente conheceu a Baby Bee através do lenço umedecido. E eu lembro, assim, de ter uma segurança, sabe? Nossa, eu vou usar aqui o lenço umedecido, e não, eu tenho certeza que eu posso usar. E aí depois a gente começou a usar a fralda e até mesmo o próprio creme de prevenção. O creme dermoprotetor. Então, tudo a gente usa porque a gente tem certeza que é livre da PLV, sabe? Então, quando você vai e você encontra uma marca que é como se o pai sentisse aquele carinho, sabe? Tá sendo acolhido, né? A gente tem tá gente que acolhido. pensa em mim, é mais ou menos esse sentimento que a gente tem. Então, aí entrou na nossa vida e teve muita mudança. A gente percebeu muita mudança na pele do Dom, assim, sabe? A pele dele hoje melhorou muito, mas ela era uma pele muito seca, uma pele muito vermelha. Ele tinha a pele tão seca que às vezes chegava a rachar, assim, Querido. mesmo a gente hidratando muito. Então foram vários cuidados, e você encontrar uma marca que você tenha com certeza que não tem a PLV, pros pais é muito legal. E é um diferencial muito grande mesmo, né, da Baby Be Free. Todos os produtos, assim, né? A fralda tem uma camada dermoprotetora, então, assim como você falou, o creme também dermoprotetor é excelente, não é aquele creme pastoso. Você passa na pele, tem uma facilidade enorme, né, de passar, então de retirar também aquela camada, não é grudento, diferente de outras marcas. O lenço também, ele é umedecido na medida certa, não tem aquele detergente, aquele lenço quando você aperta e que forma realmente uma espuma, isso não é legal, não é correto. Agora, o lenço, né, umedecido da Baby Be Free é diferente de todos os produtos, só quem já provou sabe do que a gente tá falando, né? A gente fica muito feliz que pôde fazer a diferença na vida da sua família, Vitória, na vida do Dom, dando mais qualidade de vida, né? E como a doutora também já comentou, procurar produtos para ajudar, né? Que possam ajudar nessa rotina é fundamental, senão você tá nadando contra a maré, né? Você vai tentar melhorar e não vai conseguir, então esses produtos vieram para fazer a diferença mesmo na vida de todos os pais, né, doutora? Com certeza. Vocês têm algum recado final que vocês queiram deixar aí para as mamães que estão acompanhando a gente? Eu acho que o recado principal hoje é: cólica é normal, mas se o seu bebê chora demais o dia inteiro, se quando ele mama parece que cai um veneno na barriga, ele se contorce, chora, se ele tiver sangramento nas fezes, assadura, não é normal, precisa ser avaliado por um pediatra, precisa descartar a PLV. E dizer que vocês não estão sozinhas nessa, né? Que procurem ajuda e que tem muitos produtos no mercado hoje em dia pra ajudar, e que a fraldinha da Baby Bee realmente faz a diferença. Mas a pomadinha eu acho sensacional, ela é muito boa. É muito boa, Vitória.
Eu acredito que é isso, sabe? Enquanto vocês estavam falando, eu tava lembrando de que o puerpério, né, ele é muito difícil. Quando você se torna mãe, é um misto de sentimentos. Você tem um sentimento de que eu preciso proteger essa criança, ela é responsabilidade minha. E eu lembro de que quando o Dom começou a chorar muito, e a gente não sabia o que ele tinha, e ele passava horas, 3, 4 horas chorando sem parar. E você ia pras redes sociais e você via uma família perfeita, né? Uma mãe que tem um filho que dorme 12 horas à noite e não chora. Sim. E eu me sentia uma péssima mãe. E o que eu queria dizer é que, na verdade, às vezes a gente consome um conteúdo nas redes sociais que é um conteúdo ilusório. E você acaba achando que você é uma péssima mãe porque o teu filho chora, porque ele tem dor. E, na verdade, muitas pessoas não contam. Mas, então, essa é a verdade. Procure um profissional, procure alguém, vá atrás. Não é nóia da tua cabeça, essa mãe é muito fresca, qualquer coisinha ela vai atrás, né? Eu sempre falo que qualquer coisa eu vou atrás mesmo, Mas porque eu não gosto de ver meu filho chorar. Então eu vou atrás. E é isso, sabe? Eu acho que quando a gente é pai, mãe, a gente tem que ir atrás, tem que procurar. Que bom que não for. Se não for nada, que bom, tá ok. Mas o quanto antes a gente ir atrás e o quanto antes tiver o diagnóstico, é muito mais fácil. Imagina se eu tivesse, né, simplesmente ignorado. Não, vamos deixar. Quanto tempo o Dom tinha ficado, talvez tivesse até piorado, né? Então, eu acho que é isso, né? Faz parte, talvez vai ter choro, talvez você vai encontrar algumas dificuldades no caminho, mas tem muitas mães que passam por isso e eu sou a prova, tô aqui hoje, meu filho é saudável, tá bem, eu sou uma mãe feliz e tá tudo certo, né? Então, procurar um bom profissional. Que bom. Quero agradecer vocês, doutora Camila, então e a Vitória também, mãe do Dom, por estarem aqui hoje compartilhando um pouquinho, né, doutora, explicando pra gente, orientando esses pontos importantes, né, em relação à PLV e outras doenças que a gente acabou ampliando um pouco mais o assunto, e a Vitória também por abrir o coração aqui com a gente e tranquilizar outras mães, porque isso serve de alerta com certeza, né, e falar, você disse aí que a Baby Be Free foi como se acolhesse, né, vocês, os pais, e é isso mesmo, a Baby Be Free tem esse propósito de acolher, né, de dizer, a gente tá aqui pra ajudar a qualidade de vida a ficar melhor dessa família como um todo, que sofre o bebê, mas os pais com certeza sofrem junto também. Então é isso, esse foi o nosso bate-papo de hoje, obrigada mais uma vez, e a Baby Be Free está aqui para isso. Baby Be Free, cuidando de quem você ama. Até a próxima!